viajantes da vida, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acompanha aqui os nossos estudos do Mediunidade em Foco. Chegamos ao episódio 90, que vai pegar aqui o nosso Seara dos Médiuns no capítulo 49, que estuda o Livro dos Médiuns. Olha que combinação muito legal, muito proveitosa. E a mensagem de hoje, o Emmanuel trouxe para nós no dia 4 de julho de 1960. E ela tem a ver com uma questão muito interessante que Kardec coloca aqui no Livro dos Médiuns. Para um instantinho antes da gente entrar nos textos, e me diga aí, quando você não conhecia o Espiritismo, quando você ainda não tinha estudado mediunidade, você já imaginou aquela simbolismo de você esfregar uma lâmpada, aparecer um gênio e ele te encher de ouro, te fazer um tapete voador e tudo mais? Bem, história do Aladim. Pois é, quando a gente não conhece a relação do mundo espiritual com o mundo material, muita gente acha que pode chegar lá para os espíritos assim, me diz aí onde é que eu acho o tesouro, me diz aí qual é o segredo para ficar rico, que é o que deu título aqui ao nosso vídeo de hoje. E aí pensa bem, Allan Kardec, lá no capítulo 26 do Livro dos Médiuns, já na segunda parte, ele traz para nós, no item 295, uma perguntinha sobre isso. Exatamente como muita gente devia fazer naquela época, essa perguntinha assim, como é que eu faço para ficar rico? Onde é que deve ter algum tesouro escondido? E não é que tinha gente que fazia isso. E o codificador, lógico, vai ouvir dos amigos espirituais aquilo que a gente já devia esperar se tivesse bom senso. Só tem um jeito de progredir, que é o trabalho. Mas, antes da gente entrar no texto do Emmanuel, que vai falar de tesouros que a mediunidade ajuda a gente, pelo menos, se não a encontrar, porque eles já estão dentro de nós, a polir, a dar luz a esses tesouros, lá no texto do Kardec já tem a resposta para o título do vídeo de hoje, que é exatamente quando o codificador pergunta para os amigos espirituais, peraí, das perguntas que se pode fazer aos espíritos, né? Olha só a questão 30 do item 295. Podem os espíritos fazer que se descubram tesouros ocultos? Resposta: os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas. Mas os zombeteiros frequentemente indicam tesouros que não existem, ou se comprazem em apontá-los num lugar quando se acham em lugar oposto. Olha só, isso tem a sua utilidade para mostrar que a verdadeira riqueza está no trabalho. Se a providência destina tesouros ocultos a alguém, esse os achará naturalmente. De outra forma, não. Ahá! Então, deixa com essa história de eu quero que os amigos me ajudem a achar um tesouro, que os amigos me ajudem a ganhar na loteria, porque às vezes não quer achar o tesouro, quer os números da loteria, não é? Tem um monte de gente assim até hoje. Tem um monte de gente que quer achar o emprego dos sonhos, sem sair de casa e apresentar currículo, com a ajuda dos espíritos. Ai, vai lá, meu amigo espiritual, convence aquele dono de empresa a me contratar para ser gerente. Tem gente que acha isso tudo. E tem médium equivocado que coloca a mediunidade ali, ó, como a gente viu no slide anterior, né, a serviço dos espíritos zombeteiros que vão mercadejar com ela. A gente já até trabalhou isso antes, a tal da mediunidade transviada que aparece lá no livro do André Luiz, nos domínios da mediunidade. Então, gente, vai acontecer de aparecer um cantinho aqui, outro ali, que um médium prometa tesouros, empregos, números da loteria. Aí me diga aqui, olhe em volta, olhe onde esse médium mercador trabalha. Se ele tivesse acesso a tanta grana, a tanta facilidade, ele mesmo não usaria para si? Ah, mas a missão dele é não usar. Gente, não cai nessa esparrela, não. Não se deixa levar aí por médium enganador e por espírito zombeteiro, como a gente viu ali, que se divertem às custas dos trouxas, esses aí que ficam procurando tesouros ocultos. Então, essa é interessante. E tá ali, ó, a verdadeira riqueza está no trabalho. E é aí que o Emmanuel começa comentando aqui primeiro, chamando a atenção, como a gente já fez aqui mais ou menos, mas depois ele vai falar de um negócio muito bacana. Ele vai mostrar pra gente assim, olha, tesouro de dinheiro a mediunidade não ajuda a achar.
Mas a mediunidade ajuda a gente a usar e a aperfeiçoar os tesouros que nós já temos. Olha que texto interessante. Ainda existe quem se dirige aos companheiros desencarnados perguntando por tesouros ocultos. Tais consulentes, guardando imaginação doentia, mentalizam recipientes encravados no subsolo ou no corpo de lodosas paredes, a vazarem moedas e preciosidades que lhes atendam aos pruridos de usura, e martelam a mediunidade inexperiente e pedem sonhos reveladores. Mas os amigos espirituais, realmente esclarecidos, tudo fazem para que os irmãos da escola física não encontrem semelhantes bombas douradas, que provavelmente lhes explodiriam nas mãos em forma de crime. Então, o Emmanuel, na década de 1960, fala de uma coisa que Kardec, na década de 1860, já tinha a informação. Essa história de ficar pedindo tesouro para espírito não dá certo. Mas o que é mais importante, o Emmanuel coloca ali embaixo, né? As criaturas, os espíritos benfazejos, os espíritos verdadeiramente superiores, eles até trabalham para que a gente não fique rico, ricão, milionário, milionária. Por quê? Porque tende à acomodação, né, gente? Já que não tem nada me incomodando, já que eu posso pagar por tudo, a gente costuma deixar extravasar todas as nossas imperfeições. E nós ainda estamos num mundo de provas e expiações. Ninguém aqui é anjinho, ninguém aqui tem aureolinha, tem asinha escondida nas costas. Então nós todos vamos ficar ali, resguardados pelos nossos benfeitores. Muito cuidado com aquele espírito que diz que vai te ajudar a ganhar na loteria, que diz que vai te ajudar a arrumar um empregão dos seus sonhos. Está querendo te transformar numa pessoa acomodada. Está querendo fazer com que a gente pare de progredir. E aí, é lógico, vem essa importante chamada ali, esses tesouros, essas bombas douradas, poderiam explodir na nossa mão na forma de crime. Crime como? Na omissão, na corrupção, um monte de coisa. A gente vê, né? O indivíduo, quanto mais tem dinheiro, quanto mais tem grana, mais quer, e aí dá golpe, e aí tenta de todas as maneiras aumentar os seus ganhos, muitas vezes de forma muito, muito, muito ilícita, muito fora de propósito mesmo. Então a gente fica muito preocupado, muito atento. E essa é a questão. Mas será que a mediunidade não podia ajudar a gente a trabalhar outros tesouros? Primeira coisa que o Emmanuel vai ajudar a gente a identificar é que os tesouros de fora, faz lembrar Jesus, né? Os tesouros de fora, eles podem enferrujar, eles podem perder valor, eles podem ser roubados. Então, se a gente trabalhar os tesouros de dentro, vai ficar mais rico, vai ficar mais rica. E é exatamente nesses tesouros que o Emmanuel vai apontar agora nos próximos slides e que a mediunidade pode ser útil. Nós estamos numa playlist que estuda a mediunidade. Então, como que a mediunidade pode nos ajudar a cuidar bem desses tesouros que o Emmanuel vai revelar aqui? Mas que tesouros são esses, Maurício? Olha só, vamos com o Emmanuel, né? Entretanto, cada criatura humana surge do berço para descobrir os talentos que traz, independente da fortuna terrestre, a fim de ajudar aos outros, valorizando a si mesma. Eu vou até fazer uma pausa inesperada aqui da minha programação original para destacar aquilo ali. Independente da fortuna material, independente da fortuna terrestre, olhe em volta. Quais foram as pessoas que mais impactaram a sociedade? Que mais conseguiram ajudar os necessitados? Que mais transformaram a visão de mundo? Foram os ricões? Os abastadões? Não foram. Foi uma Madre Teresa, foi um Irmão Dulce, foi um Chico Xavier, foi um Divaldo Franco. Foi um Albert Schweitzer que largou tudo, foi morar na África para cuidar de criaturas doentes. Então a gente começa a pensar assim, não precisa de ter riqueza terrena não. E hoje a gente vê, e aí eu vou, claro, aproveitar aqui, olha os meus botões, o Fraternidade Sem Fronteira, que junta um monte de gente que não é ricona não. Alguns até podem ter mais recursos, podem ter já uma carreira consolidada, fazer viagens lá para a África, participar das caravanas, mas a grande maioria dos
colaboradores, é aquela pulverização de pequenas contribuições, R$ 50 aqui, R$ 25 lá, junta uma família, dá R$ 250 para ajudar as mães do campo, do Fraternidade Sem Fronteiras. Pois é, não precisa dos tesouros terrestres para fazer o bem, mas fazer com que esses bens terrestres circulem também faz o bem. Mas o que ele chama a atenção ali é o seguinte: pode ajudar aos outros, que de vez em quando a pessoa quer ter riqueza, quer achar o tesouro enterrado para ficar ela de bem bom, mas não fazer nada para os outros. Até usa aquela desculpa, né? Não, se eu ganhar a loteria eu vou acertar a vida da minha família toda. E aí quando o infeliz acerta, some, desaparece, nem quer lembrar que tem parente. Tem muita gente que é assim, não é? E aí o Emmanuel chama a atenção ali. Mas de novo, que tesouros são esses? Que tesouros são esses que não dependem da matéria? Olha só que conjunto. Ele vai trazer 4 aqui só para a gente poder fazer uma reflexão e depois ir para casa ou depois se desligar aqui o vídeo e ficar pensando, será que tem mais? Será que eu tenho outros talentos que estão enterrados dentro de mim e que eu posso pôr para fora e ajudar aos outros? E aí vem os talentos, vem os tesouros que estão ocultos dentro de nós que o Emmanuel vai destacar. A mulher e o homem aproveitam o amor que dimana gratuitamente de Deus e erguem um santuário do lar em que se escondem imperecíveis tesouros da alma. O professor emprega palavras que não têm preço amoedado e amontoa os tesouros da cultura e da inteligência. O escritor respeitável utiliza as letras do alfabeto ao alcance de todos e estabelece os tesouros do livro nobre, que estende consolação e assegura o progresso. O compositor apropria-se das 7 notas musicais que desconhecem a existência do ouro e oferece indistintamente ao mundo os tesouros da melodia. 4 formas de tesouro interior. Um é carreira, é o professor, outro é o escritor e o artista também, o compositor. Mas pensa bem, aqui o Emmanuel não está falando da profissão, ele não está falando da carreira, ele está falando de que a formação de uma família e a manutenção dessa família em condições nobres é um tesouro. Que o professor, que é um missionário da educação e não apenas um ensinador de coisas, que se preocupa no impacto que aquele aluno, que aquela aluna que ele está colocando na sociedade, principalmente os formadores, né, gente? Aqueles que são responsáveis por formar profissionais, a gente tem que ter consciência. Eu costumo falar muito com os meus alunos, eu não quero me aposentar, abrir um jornal e ver que um de vocês explodiu uma fábrica porque errou um projeto. Então tem que acertar o projeto aqui. O professor, que sabe utilizar esse dom de ensinar, que é um educador, amontou tesouros. Olha só como é que é uma riqueza diferente. É a riqueza do conhecimento, é a riqueza do amor no lar. É ali, e o Emmanuel chama a atenção uma coisa muito interessante. O escritor respeitável, porque é a próxima parte aqui do texto do Emmanuel. Não basta ter o talento. Não basta nem colocar o talento em ação, porque às vezes a gente pode colocar o talento em ação de forma equivocada. Nem todo escritor é respeitável. Nem todo compositor eleva a alma. Nem todo professor é um educador. Estão aí os escândalos de assédio que professores fazem. Nem todo homem e mulher, ou nem todo par homoafetivo, forma uma família com equilíbrio. Às vezes é só para ostentar mesmo. Então, não basta o talento. E aí vem um outro detalhe. Não basta o trabalho do tesouro. A gente precisa mais. Mas, Maurício, e na questão da mediunidade? Gente, tudo isso, a inspiração está ali presente no trabalho do professor, no trabalho do escritor, no trabalho do artista, do compositor. Entra em sintonia com os bons amigos. Gente, tem cada música, tem cada melodia fantástica. Tem cada grupo de jovens levando, entoando músicas. O Coral Libera, um outro grupo que eu descobri recentemente aqui agora de 3 irmãos, muito jovens lá nos Estados Unidos, 2 meninos e uma menina, que cantam lindamente músicas elevadas. Músicas que enriquecem o coração. Então tudo isso é o trabalho, mas com a visão da elevação. Para isso, a gente pode pensar assim, é mediunidade ostensiva, Maurício? Não, não é mediunidade ostensiva. Mas é aquela mediunidade lata, aquela ampla que Kardec fala aqui no Livro dos Médiuns, que todos nós temos um pouquinho dela,
para entrar em contato com o mundo espiritual e receber dele inspiração. Aí a ideia é, que inspiração? Com quem nós queremos sintonizar no mundo espiritual para realizar esses trabalhos e para colocar os tesouros que estão dentro de nós a serviço do bem da coletividade, do bem dos outros. Seja no lar, seja na escola, seja na literatura, seja na melodia, na música e outro talento aí que talvez a gente tenha. Às vezes a pessoa é muito habilidosa nas artes, nas artes plásticas, é muito habilidosa na construção ou no conserto de equipamentos. Coloca os dons, coloque os tesouros a serviço do bem. Porque o que mais importante é que os tesouros estejam a serviço do bem. Essa é a questão importante. Por quê? Porque de vez em quando a gente trabalha, a gente usa os talentos, a gente tem os tesouros, mas usa de forma egoísta. Mas usa pensando só em si mesmo. Mas abre mão dos escrúpulos e para chegar no objetivo, usa o talento, usa essa riqueza intelectual e moral de forma equivocada. E aí Emmanuel vai chamar a nossa atenção aqui, já caminhando para encerrar esse vídeo, já caminhando para encerrar essas reflexões, mas eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, você que está estudando mediunidade com a gente aqui, vai pensar assim, no lar, o evangelho no lar deve dar uma limpada boa. O professor que comece o seu dia pensando, pedindo amparo da espiritualidade para ser o melhor condutor dos seus alunos, vai receber ajuda. O escritor que quer escrever um texto que eleve vai receber amparo da espiritualidade superior. Mas aquele que também quer escrever um texto que esculache vai receber a ajuda da espiritualidade inferior. A gente tem que ter muito cuidado com quem que a gente sintoniza. Tá vendo como é que a mediunidade está aí, ó, presente nesse trabalho? Presente no polimento dos tesouros que nós trazemos dentro de nós? A mediunidade está aí. Ela é oculta, ela é bem sutil, mas ela está presente. E aí a gente começa a perceber o seguinte, não basta ter o tesouro. Não basta botar o tesouro em ação. É preciso botar o tesouro em ação, mas com a direção certa. Olha o que Emmanuel vai dizer para nós. Somente o trabalho consegue formar os verdadeiros tesouros da vida. Ainda assim, é indispensável saibamos distinguir a ação digna da exploração inferior. Os cultivadores da coca e da papoula, que abusam dessas plantas medicinais, transformando-as em filões de dinheiro no mercado escuso da cocaína e do ópio, dizem que trabalham e apenas fazem os viciados e os infelizes. Essa é a questão. Não basta dizer, não, é o meu trabalho fazer isso. Pensa bem, se os nossos talentos estão mesmo sendo usados de forma construtiva, ou se estão usados só para gerar din-din, gerar grana, abastecer os nossos cofres à custa do sofrimento dos outros. Porque pensa bem, os traficantes, os produtores de cocaína, de ópio ali, que ó, na época do Emmanuel falar de ópio, hoje em dia tem tantas outras drogas sintéticas e gente ganha dinheiro com isso e acha que está fazendo um trabalho coisa nenhuma. Como diz não aqui no Livro dos Médiuns, mas no Livro dos Espíritos, trabalho é toda ocupação útil. Se não está sendo útil, se está causando mal, não é trabalho não, gente. Pode ser fonte de renda, mas trabalho não é. E essa é uma questão que a gente tem que ter muito entendimento, tem que conhecer muito bem, para que o Emmanuel possa fechar para nós esse estudo nos apresentando o modelo, o guia, Jesus. Olha só que coisa linda. É preciso saber o que produzimos, a fim de sabermos para onde nos dirigimos, porquanto o próprio Jesus afirmou convincente: onde guardardes o vosso tesouro, tereis retido o vosso coração. E as palavras do Mestre Divino tanto se referem às claridades do bem, quanto às sombras do mal. Esse Emmanuel é danado, né? Não basta assim, não, mas olha, eu trabalho, eu me esforço. Para o bem ou para o mal? Essa é a questão. Como nós, nesse trabalho de colocar os tesouros, de trabalhar para produzir as riquezas da vida, como Emmanuel falou lá no outro slide, essa é importante. Somente o trabalho é capaz de produzir as riquezas da vida. E aí não está se falando de riqueza material, mas de uma vida rica, de uma vida plena. Essa é uma questão muito importante, minha gente. Muita gente tem dinheirão. Eu tive a oportunidade até de conversar com alguns alunos meus no fim do período que terminou
né, em 2023. Eles foram lá na minha sala, ver prova, tirar dúvida, e eu comentava, gente, a gente pode não ficar rico, abastadão, mas dá para ter uma vida digna se trabalhar corretamente. A mesma coisa o Emmanuel chama a atenção ali. Mas, onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Em que a gente está pensando? Qual é o nosso objetivo? Seja com o nosso trabalho mediúnico, seja com a nossa inteligência, seja com o dinheiro que nós acumulamos. Nós queremos só para nós, exaltar o nosso orgulho e nosso egoísmo, parecer bons, grande palestrante, grande escritor, grande médium. Ou queremos servir, colaborar? Há muito tempo, e até em outros vídeos eu comentei, estamos numa fase de a gente procurar ser muito mais Barnabé do que Paulo. Colaborar mais e se destacar menos. Não que Paulo não tenha tido um trabalho gigantesco, importantíssimo para nós. Mas muita gente quer ser Paulo sem o trabalho de Paulo, né, gente? Quer ser Paulo? Vai lá tomar as chicotadas que ele tomou, aprender sofrendo na vida, andando como ele andou, aí vai ter autoridade moral. Até lá, é só alguém que se acha. E aí muita gente que se acha, daqui a pouco não está mais no movimento espírita, não está mais brilhando nas tribunas, não está mais produzindo obras mediúnicas, porque não soube substancializar ali, o seu tesouro, o seu conteúdo, com a ajuda dos benfeitores espirituais. Espero que você tenha refletido junto com a gente, que tenha passado a entender e passe adiante, inclusive, essa ideia. Mediunidade não é para encontrar tesouro, mas trabalho no bem é tesouros da vida plena, da vida feliz, da vida em paz. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, acione o sininho para receber as notificações. Se gostou muito, 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 pega e manda o link para os seus amigos, suas amigas. Deixa um comentário aí para nós. Deixa o like se gostou também, lógico, né? Se não gostou, deixa o dislike e aí comenta por que não gostou. Que bobagem que eu posso ter falado para eu poder corrigir nos próximos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo!